Então vamos lá começar dar início à nossa segunda aula. Então nessa sessão, como eu já tinha comentado anteriormente, a gente vai introduzir algumas propriedades algébricas dos números complexos, tá certo? Porém, antes a gente precisa de alguns conceitos, como o conceito de conjugado que eu falei que a gente viria na aula de hoje. Na aula passada eu falei que a gente viria esse conceito que vai facilitar a manipulação de algumas expressões, tá? Então o conceito de conjugado é bem simples, conjugado do número complexo. Se você tem um número complexo escrito nessa forma, né? A gente viu que o número complexo é um par de números reais, então a gente pode escrever ele assim, né, na notação de par ordenado, ou a gente pode utilizar essa outra notação, x mais i, y. Só um comentário, tanto faz escrever i, y como y, tá certo? X, y, i, tá? Aí a escolha é de vocês, tá certo? A gente já viu que o produto de números complexos é comutativo, então a ordem com que eu escrevo esses termos é irrelevante. Ok, então a gente define o conjugado complexo de um número complexo dado dessa maneira, z igual a x mais i, y, como sendo esse número complexo aqui. Então tudo que você faz é trocar aqui, ó, o mais i por menos i, tá certo? Ok, então vamos dar continuidade aqui. Então, com essa operação de conjugação, a gente pode, como eu falei, simplificar algumas expressões. Então, antes vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Verificar as seguintes expressões envolvendo a operação de conjugação. Na aula passada, a gente definiu a parte real, né, de um número complexo como sendo, bom, o x, né? Se você tem um número complexo z igual a x mais i, y, a sua parte real é o x e a parte imaginária desse carinha é o y, certo? Então, a gente vai ver que eu posso escrever essas fórmulas aqui em termos de z e do z barra, que é o conjugado complexo de z, tá certo? Existem outras notações para conjugado, tá certo? E outros livros usam z asterisco, z estrelinha. Aí eu vou me ater mais a essa notação aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem o seguinte, verifique, né, que eu posso escrever, por exemplo, a parte real do número complexo como sendo a soma dele com o seu conjugado dividido por 2, depois que a parte imaginária pode ser escrita dessa forma, z menos o conjugado dividido por 2i, e que o inverso de um número complexo, bom, a gente viu na aula passada, a gente definiu a operação de divisão, né? E em especial a gente viu que esse cara aqui é o inverso multiplicativo do número z, né? Se você tem z um número complexo, se eu multiplicar por 1 sobre z, isso dá 1, tá certo? E a gente viu na aula passada uma expressão para 1 sobre z, né? Se z se escreve como x mais y, 1 sobre z se escreve como x mais y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, naquela ocasião, eu falei a vocês que tinha um jeito mais rápido de a gente chegar nessa expressão sem ter que decorar ela, tá certo? Ou sem ter que resolver nenhum sistema 2x2, tá? E a gente vai ver isso agora com a ajuda do conjugado complexo, tá certo? Com a ajuda dessa operação de conjugação. Então, vamos ver como é que a gente chega nessas expressões, tá? Ok, então a primeira tarefa é mostrar que a parte real de z, que é o nosso x, né, pode ser escrita como z mais z barra dividido por 2. Aqui é só uma questão mesmo da gente efetuar esses cálculos, tá certo? Então vamos lá, z mais z barra, vou dividir por 2 e vou ver o que vai dar. Deixa eu fazer logo z mais z barra. Então z mais z barra vai ficar o quê? Vamos lá, z então é x mais y, mais o conjugado dele, tá? X, o conjugado de z a gente já sabe que é z, que é x menos y, tá certo? Bom, mas se eu for somar esses carinhas, perceba que esse cara cancela com esse, aqui eu vou ter 2x. Então, se eu dividir todo mundo por 2, então z mais z barra sobre 2 é o x, que é a parte real de z, né? Tá certo? A verificação é bem simples mesmo. Da mesma forma, a gente verifica para a parte imaginária. Então, a gente sabe que a parte imaginária de z é o nosso y, né? Então, vamos lá. Vamos escrever z menos z barra, né? Ele está dizendo que z menos z barra sobre 2, ó, é o que sobre 2i é o que vai dar a parte imaginária de z. Então, novamente, é só a verificação rápida disso. Então, deixa eu apagar aqui e fazer aqui do começo para ficar com mais espaço. Então, z menos z barra, então isso vai ficar x mais y menos x menos y, que é o conjugado de z. E agora, vê que esses caras se cancelam, né? E aqui você vai ficar y menos com menos vai ficar mais, e y vai dar 2 e y. Então, se eu dividir todo mundo, dividindo todo mundo por 2i, eu fico com y, né? Então, z menos z barra sobre 2i é igual a y, que é a parte imaginária do meu número complexo z. Tá certo? Bem tranquilo, né? E, por fim, a última propriedade que a gente verifica é que o inverso multiplicativo de z, que é 1 sobre z,
pode ser escrito como z barra sobre z, que multiplica z barra. Ok, então, a gente já sabe, a gente viu na aula passada que esse cara é dado dessa forma, né? Então, eu quero mostrar que 1 sobre z pode ser escrito como z barra sobre isso aqui, tá bom? Então, vou fazer isso aqui, vou dividir os dois e vou mostrar que dá isso aqui, tá bom? Ok, então nota o seguinte, que z vezes z barra é x mais y, que multiplica x menos y, né? Aqui a gente tem um quadrado perfeito, né? Vai ficar isso ao quadrado, mais, na verdade, menos esse outro ao quadrado, né? E y ao quadrado, certo? Ok, então aqui vai ficar x ao quadrado menos i ao quadrado vezes y ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, pois esse menos aqui vai ficar mais, certo? Então, moral da história, z vezes z barra. Mais à frente a gente vai ver que tem uma ligação com o que a gente vai chamar de tamanho de z, módulo de z, valor absoluto de z. Tá? Então isso aqui fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Ok, e aí se você tomar z barra e dividir por z vezes z barra, você vai ter o que? X menos y, que é o conjugado de z. Se você dividir por z menos z barra, dá exatamente esse carinha aqui, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso, por definição, né, que a gente viu na aula passada, é exatamente 1 sobre z. Tá? Então, uma forma bem rápida de você obter o inverso multiplicativo do número complexo é fazer o seguinte. Né? O que é que a gente tira desse exemplo aqui como lição? Então, suponha que você tem um número, por exemplo, você quer achar o inverso multiplicativo de z igual a 1 mais 2i, por exemplo. Ou seja, eu quero 1 sobre z. Como é que eu faço aqui? É bem tranquilo. 1 sobre z é 1 sobre 1 mais 2i. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo conjugado e dividir pelo conjugado. Se eu fizer isso, eu não altero nada, certo? Então, 1 menos 2i, 1 menos 2i, certo? Então, em cima vai ficar 1 menos 2i, que a gente já tinha, e embaixo é só multiplicar. De novo, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, vai ter um i ao quadrado, vai ficar menos 1, então vai ficar mais, né? E 2 ao quadrado é 4. Então, isso é 1 menos 2i sobre 5. Olha como a gente encontra rapidamente o inverso multiplicativo do número complexo com esse resultado. Ok? Então, de forma geral, a operação de conjugação facilita a gente obter a divisão, né, quociente de dois números complexos. Tá certo? Que é o que estou chamando a atenção aqui. Se você quer dividir z1 por z2, na verdade, o que você está fazendo é... Né, como é que a gente definiu a divisão? Então, z1 dividido por z2 foi definido da seguinte maneira. Você vai multiplicar z1 pelo inverso multiplicativo de z2, né? O z2 é menos 1. Mas a gente já sabe escrever esse cara, 1 sobre z2, de uma forma mais simples, né? A gente já viu que 1 sobre z2, vou colocar aqui em cima, 1 sobre z2, eu posso multiplicar pelo conjugado aqui em cima, né? E multiplicar pelo conjugado embaixo para não alterar nada. Né? Então, eu posso substituir esse cara por z2 conjugado, e embaixo vai ter z2 vezes z2 conjugado, tá? Que é o que está aqui. Tá certo? E assim, rapidamente, a gente consegue fazer o quociente de dois números complexos. Por exemplo, um exemplo aqui rapidinho, um exemplo numérico. Você assim, 2 mais i dividido por 3 mais i. Pronto, 3 mais i. Vou fazer assim, 1 mais 2i dividido por 3 mais i. Então, como é que eu faço para efetuar rapidamente esse quociente? Novamente, é só você multiplicar essa fração pelo conjugado do denominador. Né? Então, vai ficar 1 mais 2i, 3 mais i, e aí você multiplica por 1. Né? Mas esse 1 é um 1 inteligente, é o conjugado, é 3 menos i sobre 3 mais i. Tá certo? E aí é só multiplicar mesmo. Embaixo a gente já viu, vai ficar o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, só que o quadrado é menos 1, com menos a mais. Né? Então, embaixo ficou bem simples. Vai ficar 10. E em cima você vai ficar 3, né? Menos i, mais 6i. E o outro termo vai ficar menos 2i ao quadrado, não é isso? 2i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então aqui vai ficar mais, então ficou mais 2, certo? Então 3 mais 2, 5. E aqui vai ficar 5i, né? Então 5 mais 5i sobre 10. Tá certo? Então veja que com essa ajuda do conjugado, rapidamente a gente consegue encontrar o quociente, né, de dois números complexos. Tá? Então aqui no teorema 1.2.3, 1.2.3, a gente lista algumas propriedades da conjugação. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados, conjugado da diferença é igual à diferença dos conjugados, conjugado do produto igual ao produto dos conjugados, e assim por diante. Tá certo? Essa operação de conjugação ela
digamos assim, ela se comporta bem, tá? Com relação às operações algébricas. A outra aqui, o conjugado do conjugado é o próprio número. Se você conjuga, você troca i por menos i. Se você conjuga de novo, você troca o menos i por i, então volta para o início, né? E aqui tem duas informações importantes, que é o seguinte, que um número é igual ao seu conjugado se somente se ele for real. E um número é igual a menos o seu conjugado se somente se ele for um número imaginário puro. Tá? Eu vou fazer a verificação de alguma dessas aqui e deixo o restante para vocês. Tá bom? Então vou fazer o seguinte, vou verificar, como eu coloquei aqui, o C, vou verificar o E e vou verificar o G. Tá bom? Então, o C é verificar o conjugado do produto, que o conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados, tá certo? Então, é só manipulação mesmo, pessoal. Então, vamos lá. Então, conjugado, vamos fazer o seguinte, vamos assumir que Z se escreve assim, né, e W se escreve assim. Então, a gente quer calcular o conjugado de Z vezes W, tá? Então, por definição, isso é x mais y vezes u mais iv, né? É Z vezes W, e eu quero o conjugado disso tudo, tá? Então, primeiro eu multiplico, depois eu conjugo, tá bom? Então, se eu multiplicar esses dois carinhos, a gente já viu que vai dar xu menos yv mais i que multiplica xv mais yu. Tá? É só multiplicar e usar, multiplicar normalmente, como você distribui a multiplicação de números reais, e sempre utilizar o fato de que onde aparecer i ao quadrado, você vai substituir por menos 1. Tá certo? Dessa forma, você não precisa decorar esse produto aqui, decorar essa forma. Tá? E agora eu vou conjugar tudo isso aqui. Tá? Mas o que, é que o conjugado faz? Ele troca i por menos i. Só isso, pessoal. Depois a gente vai ver geometricamente o que isso quer dizer, tá? Então, aqui não tem i, não tem problema, só tem i aqui, então vai ficar o seguinte, xu menos yv menos i que multiplica xv mais yu, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar os termos que tem u em evidência, e depois os termos que tem v. Ó, os termos que tem u, deixa eu mudar de cor, tem aqui, ó, xu e yu, certo? Então, vai ficar x menos iy, né? Tudo isso multiplica u, tudo bem? Então, esses são os termos que tem u. xu e menos i que multiplica yu. Como eu coloquei o u em evidência, os carinhas estão aqui dentro, tá bom? Aqui, de novo. Nesse termo de cá, eu vou colocar o v em evidência, tá certo? Então, vai ficar mais. Então, quais são os termos que eu tenho v? Menos i, x. Então, menos i, x. Esse menos i vem para cá já. Era justamente isso que estava faltando. E o outro termo é menos i. Aqui já foi. O outro termo é menos yv. Menos y. Aí eu colocando o v para fora, tá? Pronto, agora sim. Eu vou colocar o menos i para cá, tá? Vou colocar o menos i para fora. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então, isso aqui vai ficar x menos iyu menos i que multiplica x menos iy v. Agora sim. E agora, quando eu colocar esse x menos iy em evidência, veja que eu tenho u menos iv. Agora sim. Ora, mas isso aqui nada mais é que o conjugado de z. Né? Se eu definir z, tá aqui em cima, z é x mais iy, né? E aqui é v, né? Perdão, aqui é w. Então, isso é exatamente o que a gente queria verificar. Z vezes w. Ok? Só isso. Bom, da mesma forma, a gente verifica as outras operações, né? Que é o conjugado da soma igual a soma dos conjugados, conjugado de diferença, quociente também, tá certo? Vamos verificar o E. O E também é bem simples. O conjugado do conjugado é o próprio cara. Mas não é difícil de verificar. Porque a primeira operação diz o seguinte, vou conjugar esse cara e depois vou conjugar tudo. Ora, mas se eu conjugar o x mais y, vai ficar com x menos y, né? E se eu conjugar de novo, eu troco i por menos i. Mas como já tem um menos aqui, menos com menos vai ficar mais, então isso fica x mais y, tá certo? Então o conjugado do conjugado é o próprio z, tá? E por fim, a gente vai verificar esse fato G aqui, essa propriedade, que diz o seguinte, que se um número é igual ao menos seu conjugado, então obrigatoriamente ele tem que ser um número imaginário puro. Vocês lembram o que é um número imaginário puro? Na aula passada a gente definiu um número imaginário puro como sendo um número dessa forma aqui, 0y. Ou seja, ele não tem a parte real. Ou, se você quiser na outra notação, ele é um número dessa forma, né? E y, ele não tem o x, tá certo? Não tem a parte x aí, né? Que seria a parte real. Então vamos verificar isso, tá? Vou fazer aqui embaixo. Então olha só, z vai ser igual a z barra, z vai ser igual a menos z barra, se somente se z, que é x mais y, né? For igual a menos, o conjugado de x menos, o conjugado de z barra é x menos y, tá certo?
Então, esse cara vai ser igual, esse cara vai ser igual a esse, se somente se, esse cara foi igual a esse, tudo bem? Agora é só continuar essa cadeia de implicações. Bom, isso é verdade se somente se x mais y for igual a, que vai ficar menos x, né? Aí o outro vai ficar mais y, né? Tudo bem? Esse cara é igual a esse, ó. Esse menos x eu posso passar para o lado de lá. Então, se somente se 2x for igual a 0. Ora, se somente se x for 0. Mas se x for 0, isso quer dizer que o seu número complexo se escreve como o quê? Y, né? Ou seja, se somente se z for imaginário puro. Imaginário puro. Ok? Então, isso fica verificado, essa última propriedade. E o número ele é real se somente se ele for igual ao seu conjugado. Certo? Ele igual ao conjugado, ele é z só tem parte real. Ele igual a menos seu conjugado, z só tem a parte imaginária. Tranquilo? Ok. Então, como eu deixei isso aqui, as demais verificações ficam como exercício para vocês, tá certo? Então, agora a gente vai tentar dar uma interpretação geométrica, né? Uma descrição geométrica, na verdade, para os números complexos, né? Então, a gente definiu um número complexo inicialmente como um par de números ordenados, um par de números reais ordenados. Então, a forma mais simples de você identificar esse cara é como um ponto no plano, tá certo? E esse plano, a gente vai dar um nome especial, a gente vai chamar ele de plano de Argand-Gauss, tá certo? Que é o plano complexo da gente, tá? O plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Então, o que é o plano complexo? Bom, é o R2, tá certo? No final das contas é o R2. O eixo X a gente vai chamar de eixo real. O eixo Y a gente vai chamar de eixo imaginário. E aí existem várias notações para isso, tá certo? Tem gente que chama o eixo X, denota o eixo X assim, parte real, né? Escreve RE. E escreve aqui no lugar de IR, IM, tá certo? Aí a notação aí é vocês que escolhem a mais conveniente para vocês, tá certo? Eu sempre estou usando essa daqui, né? Aqui a parte real, eu coloco o R dos números reais. E a parte imaginária, eu pego o R e multiplico por I, né? Isso aqui seria como se ele fosse imaginário puro, tá certo? Então, é só uma questão de gosto mesmo. Ok, então, dado um número complexo qualquer, por exemplo, W igual a U mais IV, representar ele no plano complexo é só você montar a parte real, né, e a parte imaginária. Né? Você marca esse cara como se estivesse marcando um ponto, né, no R2 de forma normal. Né? Então, porque W é a mesma coisa que o V nesse caso. Então, a coordenada é como se a coordenada X do ponto fosse U e a coordenada V do ponto fosse V. A coordenada Y, tá certo? Então, aqui um exemplo, né, se você tem Z igual a X, Y, né, então, aqui o X, aqui o Y, você marca, né, onde é que esses caras se encontram, e aí está a localização do ponto. Tá certo? Só a título de curiosidade, que a gente vai mais à frente dar um nome a esse carinha, perceba que a distância da origem até o ponto em questão, como isso aqui é um triângulo retângulo, e esse pedacinho que vale x e esse pedacinho vale y, então essa distância, que mais à frente a gente vai dar um nome para ela, pode ser calculada pelo teorema de Pitágoras e dá exatamente, né, raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado. Né? Daqui a pouco a gente vai dar um nome a esse comprimento aqui, a gente vai chamar isso de módulo do número complexo. Tá? Então, com essa identificação geométrica, a soma de dois números complexos nada mais é que a soma vetorial. Né? Por exemplo, se eu tenho o número z igual a x, y e w igual a uv, a gente já viu que somar u mais v, então, perdão, somar z mais w, é obtido como? Somando o primeiro componente, segundo com a segunda, né? Então fica x mais u, y mais v. Né? E que foi, digamos assim, foi pensado para que essa soma, geometricamente, funcionasse como uma soma vetorial, né? A soma de vetores, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. O produto, talvez na próxima aula eu dê uma interpretação geométrica. Mas a ideia é o seguinte, eu tanto posso identificar o número complexo z, x mais y como um ponto ou como um vetor. Né? A gente tem essa identificação dupla, né, de pontos e vetores no R2, tá certo? Bom, a ideia é o seguinte, eu vou no sistema de coordenadas, deixa eu ver se eu tenho desenhado aqui para ficar mais fácil. Tem, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Então, no meu sistema de coordenadas eu tenho aqui a origem, né, que é o 0, 0, e aí eu tenho o meu ponto, eu tenho um número complexo z, que é o escrito dessa forma, né, x mais y. Eu posso associar um vetor que sai da origem até o ponto P, tá certo? Esse vetor eu vou chamar de OP. Está até escrito aqui, ó, OP, tá certo? E da mesma forma, se eu tiver um outro número complexo W, W igual a UV, eu posso pensar no ponto Q como sendo o ponto determinado pelo número complexo W, e posso pensar no segmento de reta que vai da origem até W,
né, como sendo o vetor ok. Tá? Então, somar z mais w, ou seja, somar esse segmento de reta aqui em azul, esse vetorzinho azul, com esse vetorzinho aqui em vermelho, é somar vetores como vocês já estão acostumados, tá certo? Então, a regra do paralelogramo, ó, você só faz completar e a soma é a diagonal principal dessa figura, tá certo? E, por conseguinte, a diferença desses dois números complexos, né, se a soma é a diagonal principal, se essa é a diagonal principal, então a diferença é essa diagonal secundária aqui. Tá? E aí perceba que se eu quiser calcular mais à frente a distância do ponto P ao ponto Q, tudo que eu preciso saber é qual o tamanho desse segmentozinho aqui em verde. Né? Mais à frente a gente vai definir como calcular a distância entre dois números complexos, tá certo? E aí a gente vai dizer que a distância vai ser exatamente o comprimento desse segmentozinho verde. Tá bom? Ok, então a soma de dois números complexos geometricamente é a soma vetorial, porque foi definida assim, né, pessoal? Inicialmente a gente introduziu a soma dessa maneira, né, para que ela tivesse essa propriedade. Então nada mais justo que ela tenha mesmo, tá? Visualmente é o que a gente está percebendo aqui. Opa, apaguei demais. Ok, então vamos continuar aqui. Bom, como eu falei, a gente vai dar um nome especial para o comprimento desse segmento de reta, né? O comprimento desse vetorzinho aqui, ó, que sai da origem ao ponto P, que a gente já viu que esse cara equivale x, esse cara equivale y, então o comprimento desse vetorzinho é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Tranquilo? A gente vai dar um nome para esse cara, a gente vai chamar isso de módulo de z, ou valor absoluto de z, tá? Então, tá aqui, ó, apresentada aqui a definição dele, tá certo? Então, o módulo ou valor absoluto, né, de um número complexo z igual a x mais y é nada mais que a distância dele à origem, tá certo? A distância da origem até o ponto em questão, que a gente já viu que se escreve assim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada disso, ou em termos das operações, né, das funções parte real e parte imaginária, o x é a parte real, então aqui é x ao quadrado, né, e o y é a parte imaginária, que é y ao quadrado, tá certo? Então, com a operação de conjugação e a operação de valor e a definição agora de módulo ou valor absoluto de um número complexo, a gente consegue reescrever várias das operações que a gente viu de uma forma mais simples. Tá? Existe uma ligação bem simples entre z, o seu conjugado, e o seu valor absoluto, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, ou chamar a atenção. Que é o seguinte, o módulo ou valor absoluto do número z, como eu falei, está relacionado com z e com o seu conjugado dessa maneira aqui. Ó, né? Deixa eu apagar aqui e a gente faz isso de novo. A ideia é o seguinte, se eu tomar um número complexo z e multiplicar pelo seu conjugado, o que eu vou ter? Bom, isso é x mais y, que multiplica x menos y, né? Então, como é um quadrado perfeito, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mais i ao quadrado é menos 1, então isso é mais i ao quadrado, tá certo? Mas isso aqui, a gente sabe que o conjugado de um número, conjugado não, o valor absoluto do número complexo é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu levar todo mundo ao quadrado, né, aqui sai a raiz. Então, isso aqui é módulo de z ao quadrado. Tá certo? Então, sempre que aparecer essa operação, z vezes z barra, eu já posso substituir pelo tamanho do número complexo ao quadrado. Tá certo? Ou uma outra maneira de dizer isso é o seguinte, que o módulo de um número complexo é z vezes z barra. Tá certo? Raiz quadrada disso. Então, sempre que aparecer z vezes z barra, se eu tomar a raiz quadrada dessa quantidade, eu tenho o tamanho do meu número lá. O módulo ou o tamanho do número complexo. Né? Módulo ou valor absoluto. Tá certo? Algumas desigualdades importantes, a gente vai ver outras, são essas que eu coloquei aqui, mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar elas novamente para vocês. É o seguinte, era para eu ter deixado isso aqui apagado. A ideia é o seguinte, a gente sabe que, independentemente de quem for x e y, x ao quadrado é sempre menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Se z é meu número complexo escrito dessa forma, então a gente sabe que o x é a parte real de z, né? Então, isso aqui está dizendo é o seguinte, que a parte real de z ao quadrado é menor ou igual que a parte real de z. Bom, isso aqui seria a parte real de z ao quadrado mais a parte imaginária de z ao quadrado, mas a gente tem outro nome para isso, né? É o valor, é o módulo ou valor absoluto de z ao quadrado. Tá certo? Ou ainda, eu posso dizer o seguinte, tomando a raiz dos dois lados, né? Eu tenho que o valor absoluto, né? Aqui é o valor absoluto real mesmo, tá certo? A função valor absoluto é menor ou igual, porque a gente está usando o mesmo símbolo, pessoal, para duas coisas. Quando eu tenho um número real, o valor absoluto de x é a função valor absoluto mesmo, tá certo? Se aqui for um número complexo, isso aqui é definido dessa maneira, tá certo? Então, infelizmente a gente usa o mesmo símbolo para as duas coisas, mas deve ficar claro pelo contexto que se a quantidade que está aqui dentro for um número real,
Então, essa operação com essas barrinhas aqui é a função valor absoluto mesmo, vocês estão acostumados lá do cálculo na função de variável real. Se o que tiver aqui dentro for um número complexo, por exemplo, então essa operação é o tamanho desse cara e a raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado, tá bom? Então, infelizmente, é costume a gente sobrecarregar essa notação, mas acostuma-se com isso, tá bom? Ok, então se eu extrair a raiz quadrada desse lado, extraindo a raiz quadrada desse outro, a gente chega nessa relação aqui. Ou ainda, deixa eu colocar aqui embaixo, não vou ter espaço, isso é a mesma coisa que dizer que esse cara está entre isso e menos isso, né? Porque, por exemplo, se eu tenho valor absoluto de x menor ou igual a A, isso quer dizer que x está entre menos A e A, né? Assim? Show. Então, isso aqui está dizendo que... Deixa eu colocar aqui. Isso está dizendo que a parte real de qualquer número complexo está entre o valor absoluto menos o seu valor absoluto até o seu valor absoluto. Ok? E da mesma forma, a gente chega nessa expressão aqui de baixo, tá certo? Que a parte imaginária também é limitada por menos o valor absoluto de z e mais o valor absoluto de z, tá certo? Em algum momento na aula de hoje a gente vai usar essas propriedades. Tranquilo? Ok. Então vamos dar prosseguimento aqui. Então, bom, agora eu vou, como eu falei anteriormente, a gente vai definir a distância entre dois números complexos, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui para o esqueminha que eu tinha antes. Então, como eu falei, se você olhar para z menos w, né, a diferença desses dois números, você tem esse vetor que sai do ponto P aqui até o ponto Q. Né? Você tem esse vetorzinho aqui. E se você calcular o comprimento desse vetorzinho que eu mostrei aqui para vocês, você tem exatamente a distância do ponto P ao ponto Q, ou seja, a distância do ponto que é representado pelo número complexo z à distância ao ponto representado pelo número complexo w. Tá certo? Então a gente vai definir ali embaixo, já eu passo para lá, a distância de z a w como sendo o tamanho desse segmento que eu mostrei para vocês agora, ou seja, o tamanho desse segmento. Tá certo? Então a gente vai definir a distância entre dois números complexos dessa maneira. Tá? Então vamos voltar aqui. Então está aqui embaixo. Ó. Então eu vou definir uma função que mede distâncias no plano complexo, tá certo? Então ela pega dois números complexos, né? Essa aqui é a forma de a gente representar isso, e retorna um número real. E aí eu vou definir a distância entre o número complexo z ao número complexo w como sendo o valor absoluto da sua diferença. Tá certo? Então, novamente, se z for x mais y e w for u menos v, perdão, u mais iv, então se eu fizer z menos w, o que eu vou ter? É x, se subtrai a parte real da parte real, a parte imaginária, né? Então, x menos u mais i que multiplica y menos v. Então, como é que eu calculo o tamanho desse cara aqui ao quadrado? O tamanho desse cara ao quadrado é esse cara ao quadrado mais esse ao quadrado, né? Então, fica x menos u ao quadrado mais y menos v ao quadrado. Bom, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, vou ficar com essa expressão, tá certo? E isso aqui é o que a gente está definindo como a distância entre o número complexo z e o número complexo w, tá certo? Só isso. Então a gente tem uma maneira de medir agora distâncias no plano complexo. Tá? Então essa função d que eu defini aqui, ela é chamada de distância ou métrica, tá certo? Você pode chamar ela assim também. Então o que eu vou mostrar para vocês agora são algumas propriedades que essa função distância, ou na verdade que o valor absoluto, né, de um número complexo, as propriedades satisfeitas pelo valor absoluto, tá certo? E tem duas propriedades aqui bastante interessantes, que são essas duas, que a gente vai usar com bastante frequência mais à frente, e eu vou fazer a demonstração dela para vocês, tá? As demais eu deixo como exercício, tá? Então, dados dois números complexos z e w, vale as seguintes afirmações. Então, o módulo de z vezes w é o módulo de z vezes o módulo de w, o módulo do quociente é o quociente dos módulos, né? O módulo do número complexo e o módulo do seu conjugado é o mesmo, tá? E vale essas duas desigualdades importantes, que é chamada desigualdade triangular, a primeira aqui. Essa não tem um nome não, sabe, pessoal? Eu coloquei desigualdade circular aqui, ela não tem um nome específico, né? Se vocês procurar desigualdade circular no livro, vocês não vão encontrar não, tá? Mas eu coloquei esse termo, essa terminologia para essa desigualdade aqui, porque a gente pode interpretar isso aqui em termos de alguns círculos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês já mais à frente, tá? Então, eu vou fazer a verificação de alguma dessas propriedades, deixo as demais para vocês, tá bom? Então, vamos fazer a verificação dessa primeira e das três últimas, tá? Ok. Talvez eu não tenha chamado a atenção na aula passada. Desigualdades, pessoal. Desigualdades só valem para números reais, tá certo? O módulo de um número complexo é um número real, tá? Eu tenho como comparar números reais. Por exemplo, eu tenho como comparar 4 e π
para saber quem é maior que quem, tá? Mas eu não tenho como comparar dois números complexos, por exemplo. Quem é maior, i ou 1 mais i? Qual desses dois números? Quem é maior que quem? Esse é maior que esse é maior que esse. Eu não tenho como comparar, tá, pessoal? Não existe uma ordem, uma relação, a gente chama isso de relação de ordem. Não existe uma relação de ordem de números complexos, tá certo? Você não tem como dizer quem é maior que quem. Você não tem como atribuir uma ordem, por exemplo. Quem é maior, i ou menos i? Não dá para saber, tá, pessoal? Não tem como atribuir de maneira... Eu vou ter que colocar isso na lista de exercício. Na primeira lista de exercício de vocês, eu vou colocar uma questão onde vocês vão trabalhar esse conceito, tá certo? Então, sempre quando eu estou falando de desigualdades aqui, todas as desigualdades aqui só envolvem números reais, tá certo? Entre números reais é simples, você tem como saber quem é maior que quem. Mas entre números complexos não dá. O máximo que você pode fazer é dizer qual número complexo tem um módulo maior que o outro, tá certo? Mas comparar números complexos não dá, tá? Não existe uma relação de ordem, uma relação que eu possa definir entre números complexos, tá certo? De forma natural, tá? A gente pode criar uma relação, mas de forma natural que, digamos assim, recaia na relação de ordem que a gente tem para números reais, a gente não tem não, tá certo? Então todas as relações que a gente tem aqui são relações envolvendo números reais, tá certo? Por isso que a gente pode falar de desigualdades nesse caso aqui. Ok, então vamos ver aqui essa primeira relação aqui. Então, como de costume, vamos supor aqui que Z se escreve dessa forma, que W se escreve dessa forma, e vamos fazer o produto aqui Z vezes W, tá? E aí a gente toma o tamanho desse carinha para ver o que vai dar, tá? Então, Z vezes W, a gente já sabe que é x mais IY, que multiplica U mais IV, tá? E se você multiplicar essas carinhas, o que a gente vai ter? Vai ter x U menos YV, mais I que multiplica XV mais YU, tá? Agora eu quero o valor absoluto desse cara, então o valor absoluto desse, o valor absoluto desse, o valor absoluto norma, tá certo? Faz o seguinte, fazer isso ao quadrado, que fica mais fácil, tá? Então, o valor absoluto, ou a norma desse cara, o tamanho desse número complexo, vai ficar o quê? Como aqui está ao quadrado, né, a gente não vai escrever a raiz quadrada, certo? Vai ficar esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado, tudo bem? Então vai ficar XU menos YV ao quadrado mais XV mais YU ao quadrado, certo? Agora é só algebrismo mesmo, é só a continha, abrir esses caras e ver o que vai dar, tá? Então deixa eu continuar para o lado de cá. Então esse aqui vai ficar ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Da mesma forma, outro termo, vai ficar ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Aqui a gente já vê que esse termo cancela com esse, né? Mesma coisa. Vou fazer o seguinte, vou colocar os termos que tem, por exemplo, u ao quadrado de evidência. Então eu tenho aqui o x ao quadrado, mais, tem algum outro termo que tem u ao quadrado. Cadê? Deixa eu ver se está faltando ninguém. Esse outro aqui, pessoal, não é o v não, perdão, é esse aqui, ó, né? Porque o quadrado do primeiro está aqui, 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui, o quadrado desse aqui vai ficar y2 por 2, tá? Estava v, não é v, é u. Ok. Então, se eu colocar agora u ao quadrado que tem aqui e aqui em evidência, então ficou x ao quadrado mais y ao quadrado que multiplica u ao quadrado. Agora eu vou colocar os termos que tem v ao quadrado de evidência, certo? Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado v2 mais y ao quadrado v2, ok? E agora se eu colocar o x mais y ao quadrado de evidência, então isso é x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica u ao quadrado mais v ao quadrado. Ah, mas isso aqui é norma de z ao quadrado, né? E isso aqui é norma de w ao quadrado. Tá certo? O valor absoluto, norma, valor absoluto, comprimento, chamem como vocês desejarem, tá? Então isso quer dizer o seguinte, que z vezes w, a norma de z vezes w ao quadrado, ou valor absoluto, é igual ao valor absoluto de z ao quadrado, vezes w ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a gente obtém o resultado que a gente queria, tá certo? Que esses caras se escrevem assim, tá bom? Ok. Para a próxima, que é a desigualdade triangular, por que tem esse nome de desigualdade triangular, né, professor? A ideia é o seguinte, se você tem aqui, por exemplo, esse aqui é Z e esse cara aqui é W, deixa eu passar W para cá, pronto. Então Z mais W é esse vetor aqui, né? Se isso aqui é Z, isso aqui é W, Z mais W é esse carinha aqui, Z mais W. O que é módulo de Z mais W? É o comprimento desse segmento de reta aqui, né? O que é comprimento de Z? Comprimento de Z é esse carinha aqui, né? É o tamanho desse
segmentozinho de reto aqui, e o módulo de W, o comprimento de W é o comprimento desse carinha. Então veja que aqui a gente tem um triângulo, certo? Então essa desigualdade triangular está dizendo o seguinte, que esse lado aqui tem que ser menor que a soma desses dois lados do triângulo, né? Que é o que vocês estão vendo aí geometricamente. Então o que a gente vai fazer é verificar isso algebricamente, tá certo? Ok, então vamos lá. Sempre que você estiver trabalhando com essas operações aqui, pessoal, que envolve valor absoluto, é sempre interessante você começar com o quadrado dela, tá? Para evitar ficar trabalhando com raiz, tá? É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Então, z mais w ao quadrado. Em vez de começar com esse cara assim, eu vou começar com o quadrado dele, tá certo? Bom, por definição, se eu tiver qualquer número complexo, por exemplo, xi, se eu fizer xi ao quadrado, é xi vezes a norma de xi, ou o valor absoluto dele, tá certo? Então, z mais w ao quadrado é a mesma coisa que z mais w vezes o seu conjugado, certo? A gente já viu isso. E a gente sabe que o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, eu posso escrever isso como z mais w, que multiplica z conjugado mais w conjugado. Show? Qualquer coisa me parem aí. Ok. Então, isso vai ficar, só distribuir aqui, né? Vai ficar z vezes z barra. Mas z vezes z barra é o conjugado, é o módulo de z ao quadrado, né? A gente já viu isso também. Z vezes z barra é z ao quadrado, né? Só refrescando nossa memória, a gente viu isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? Então, z, o valor absoluto de z foi definido, ou pode ser escrito dessa forma, né? Se eu levar ao quadrado, eu tenho isso, tá certo? Então, onde tiver um número complexo vezes seu conjugado, esse é o tamanho desse cara ao quadrado, tá certo? A norma dele ao quadrado, o valor absoluto dele ao quadrado, tá bom? Então, vamos fazer uso repetido dessa informação, tá? Ok, então ficamos com valor absoluto de z ao quadrado, mais. Aí aqui agora eu vou ter z vezes w barra, mais w vezes z barra, né? Quando eu fizer isso com esse. E mais, aí quando eu fizer w com w barra, é o comprimento de w ao quadrado, né? O módulo dele ao quadrado. Tá certo? Show. Pessoal, nota o seguinte. Se eu quiser a parte real de z, digamos que isso aqui é um número complexo, certo? Então eu posso perguntar pela parte real desse cara, certo? É um número complexo, né? Então, a gente viu que se eu tiver a parte real de um número complexo z, eu posso escrever como z mais z barra sobre 2, né? A gente viu isso no início da aula, certo? Então, como é que fica a parte real desse número aqui? Z mais ômega barra, ou w barra. Vai ficar ele mais o seu conjugado dividido por 2, certo? Mas se eu tomar o conjugado disso aqui, né, é ele mais o conjugado dele, certo? Tá aqui o conjugado, ó. Se eu tomar o conjugado desse cara, a gente já viu que o conjugado do produto é o produto dos conjugados, né? Então, vai conjugar aqui, o conjugado do conjugado ele vai embora, e você fica com isso. Tá? Que é exatamente essa expressão que tem aqui, a menos desse 2. Se eu passar esse 2 para cá, então 2 vezes a parte real desse número é exatamente essa quantidade para aí. Tá certo? Então, eu só vou reescrever ela utilizando essa informação, tá? Então, ficou z barra ao quadrado, mais 2 vezes a parte real de z vezes w barra, mais w ao quadrado, tá? W barra ao quadrado, comprimento dele ao quadrado. Então, aqui é um número positivo, aqui é um número positivo. Isso aqui pode ser positivo ou negativo, porque a parte real do número complexo é um número real. O número real pode ser positivo ou negativo. Mas eu sei que esse número com certeza é menor que sua parte positiva, né? Certo? X com certeza é menor ou igual que o valor absoluto de x, tá? Então eu vou só utilizar essa informação. Então esse cara vai ficar escrito assim, ó, z barra ao quadrado mais 2 vezes a parte, vou colocar assim, o valor absoluto da parte real, z vezes w barra, tá? Mais ômega ao quadrado, ou w ao quadrado. Ok? Então, por que saiu a igualdade para a desigualdade? Porque eu estou substituindo esse cara por um cara que é maior ou igual a ele. Então, eu não posso manter a igualdade, fica a desigualdade. Tá certo? Fica aberto para o lado de cá, porque esse pedaço aqui é maior ou igual que esse pedaço. Tá? Os outros são iguais, tá certo? Ok, e a gente já viu, no início da aula, que a parte real em valor absoluto de um número complexo é menor ou igual que o seu módulo, né? Então, eu vou usar isso para essa expressão aqui. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que a parte real de z vezes w barra em valor absoluto é menor ou igual que o módulo de z vezes w barra. Só que o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Tá certo? E eu sei que o módulo do conjugado de w é igual ao módulo de w, né? Tá aqui, ó. Tá certo? Então, utilizando essa informação, eu posso substituir isso por isso, tá certo? E aí, de forma que essa expressão vai ficar
menor ou igual que z barra quadrado, mais 2 vezes a parte real, eu vou substituir por isso, tá? Então, z vezes w mais w quadrado, tá bom? Agora é só notar, pessoal, que o que eu acabei de escrever é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é um quadrado perfeito. Isso é exatamente o valor absoluto de z mais o valor absoluto de w ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, não percam de vista o que a gente está fazendo aqui, não. Então, o que foi que a gente chegou até então? Chegamos que esse cara ao quadrado é menor ou igual, vocês não estão vendo meu mouse, né? Esse cara ao quadrado é menor ou igual que esse cara ao quadrado, certo? Eu vou copiar agora aqui, ó. Então, z mais w ao quadrado é menor ou igual que módulo de z mais módulo de w ao quadrado. Se eu extrair a raiz agora, eu chego no resultado que a gente queria, tá certo? Extraindo a raiz, a gente chega aqui z mais w ao quadrado é menor ou igual que módulo de z mais módulo de w. Tá certo? Que está representado geometricamente aqui, né? Se z é esse número complexo e w é esse número complexo, né? Z mais w é esse aqui. Então, o tamanho de z mais w, que é esse comprimento desse segmento em lilás aqui, é menor que a soma desses dois comprimentos. Menor ou igual, né? Tá certo? Quando é que vai ser igual? Se esses dois caras forem colineares, né? Se esse aqui e esse estiver na mesma linha, então esse cara aqui tem que ser a soma desses dois caras, tem que ser igual, certo? Se, ó, de novo, do jeito que está aqui, esse lado que eu estou desenhando agora, ó, é sempre menor que a soma desses dois. Mas se esse pedaço estiver sobre o mesmo segmento de reto, por exemplo, se for assim e assim, claro que a soma desses dois caras é igual a esse pedaço, certo? Ok, por fim, vamos verificar essa desigualdade aqui que eu estou chamando de desigualdade circular, tá certo? E aí depois a gente faz alguns exemplos. Então, ele quer que a gente verifique isso aqui, ó, que a diferença, né, o módulo da diferença de z, módulo de z menos módulo de w menor, é limitado pela diferença de z a w. Ok, como é que a gente faz isso, professor? Então, a ideia é o seguinte, eu posso escrever o valor absoluto de z como sendo o valor absoluto de z menos w mais w, né? Com isso eu não altero nada, certo? Bom, mas pelo que a gente acabou de ver, bom, eu posso pensar nisso aqui como um número só e aqui com outro número. Então, pelo que a gente acabou de ver, a norma da soma, o valor absoluto da soma desses dois caras é menor ou igual que isso mais isso, tá certo? O que eu estou fazendo é só aplicar o que a gente acabou de verificar aqui, que a norma da soma é menor ou igual que a soma das normas, tá certo? Ou o valor absoluto da soma é menor ou igual que a soma dos valores absolutos, tá bom? Eu estou só considerando isso aqui como uma parcela e isso como a outra. Show! O que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para o outro lado e a gente fica o seguinte, que z menos o valor absoluto de w é menor ou igual que z menos w, certo? Tranquilo? Ok. Se eu trocar agora os papéis de z e w nessa expressão aqui, trocando z por w, eu vou ficar o seguinte, w menos z, aqui vai ficar w menos z, certo? É só ter começado com w aqui no início, tá bom? Mas a ideia é o seguinte, que tanto faz módulo de w menos z como módulo de z menos w, porque geometricamente z menos w é a distância de z a w, e w menos z é a distância de z a w, ou w a z, que é a mesma, né, pessoal? Então, esse cara é a mesma coisa que z menos w, tá bom? Formalmente você consegue mostrar isso rápido, mas vamos admitir isso geometricamente. Ok. Então, a gente fica para o seguinte, se eu multiplicar essa expressão aqui por menos 1, multiplicar tudo aqui por menos 1, tá? A desigualdade aqui inverte, né? E a gente fica com o seguinte, esse cara está negativo fica positivo, então vai ficar z menos, esse cara que era positivo fica negativo, essa desigualdade inverte, e aqui fica menos isso, né? Menos z menos w, tá certo? Então foi o seguinte, ó, vamos juntar essa informação com essa informação, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, que w menos z é maior que essa quantia, e eu tenho que, z menos w em módulo é maior que essa quantia, e que menos z menos w é menor que essa quantia, tá? Então eu vou escrever isso da seguinte maneira, olha só, escrever tudo com uma expressão só. Como? De novo, eu tenho z, o valor absoluto de z menos o valor absoluto de w, ela é menor ou igual que o valor absoluto de z menos w, né, é limitada superiormente por isso, porém ele é maior que menos z menos w, show de bola? Tá. Então a gente pode escrever isso como uma desigualdade só, né, porque eu sei que se x está entre menos a e a, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o valor absoluto de x é menor ou igual
que A. Não é isso? Não é verdade? Então isso aqui é como se fosse meu x, isso aqui é como se fosse meu A. Então o que a gente vai ter é o seguinte. É que Z menos W, o valor absoluto disso, é menor ou igual que essa quantia que está aqui, Z menos W. Tá? Que era o que a gente queria verificar desde o início aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? Então, como é que a gente pode tentar interpretar isso, tá? Tem uma figurinha aqui para a gente perceber. Então, de novo, deixa eu só colocar a expressão que a gente tinha lá. Lá a gente tem assim, valor absoluto de Z menos valor absoluto de W em módulo. Essa aqui, olha só, pessoal, aqui é engraçado. Ó. Aqui a gente tem as duas notações juntas. Isso aqui é a notação de valor absoluto, né? Porque aqui é um número complexo. Mas uma vez que você calculou isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, a diferença dos números reais é um número real. E agora, essa operação que está aqui fora é valor absoluto mesmo, tá? É valor absoluto do número real, tá? Então aqui a gente tem as duas notações sendo utilizadas de forma simultânea. Então, o que a gente acabou de verificar é que isso é menor ou igual a isso aqui, tá? Então, como é que a gente interpreta isso geometricamente? A ideia é o seguinte, ó. Deixa eu mudar de cor aqui para laranja, pronto. Digamos que aqui está o meu vetorzinho, ou o meu número complexo Z. Se eu pegar esse cara e girar, carinha aqui e girar, a ponta dele vai desenhar essa circunferência, tá? Que eu contornei aqui para vocês. Se eu fizer a mesma coisa com um W, está aqui o W, se eu girar ele, contornar aqui, ó, a ponta dele vai desenhar essa circunferência que eu acabei de desenhar para vocês aqui, contornar, tá certo? Então, W, eu posso pensar como sendo o comprimento desse raio aqui, né, desse círculo interno, e o comprimento de Z como sendo o raio dessa circunferência maior, tudo bem? E aí, olha só, faz o seguinte, traz esse Z para cima do W aqui. E aí, se você fizer Z menos W, você vai ter esse segmentozinho roxo, você concorda? E a distância de W a Z é o comprimento desse segmento verde. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, novamente, Z menos W é o comprimento desse segmento roxo, módulo de Z menos módulo de W é o comprimento desse segmento roxo, né? Porque esse comprimento todinho que eu estou marcando aqui é o valor absoluto de Z, que é o raio da circunferência em vermelho. E esse valor que eu estou marcando para vocês aqui, que é o comprimento de W, é o raio dessa circunferência em azul. Então, a diferença desses dois raios vai dar esse segmento, é o comprimento desse segmento aqui em roxo. Todo mundo concorda? Show. E a distância entre W e Z é o comprimento desse segmento em verde. Então, o que essa desigualdade está dizendo é que esse comprimento em verde, a distância desses dois pontos, o comprimento desse segmento aqui, tem que ser sempre maior ou igual que a distância desses dois raios. Tá certo? É isso que, informalmente, ou geometricamente, essa desigualdade está nos dizendo aqui. Tá? A gente vai fazer muito uso dessa desigualdade e da desigualdade triangular. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo para a gente fazer agora. Exatamente. Tem um exemplo agora onde a gente vai fazer o uso dessas desigualdades. Então, o exemplo 128, ele diz o seguinte. Tenta achar um limitante ou uma cota superior para essa expressão. O que a gente quer fazer é o seguinte. Eu quero achar um número que seja sempre maior ou igual que esse número, que essa expressão. Sempre que Z, em valor absoluto, seja no máximo, seja na verdade igual a 2. Tá certo? Então, a gente quer limitar essa expressão por cima. Tá certo? Se quisesse limitar por baixo, eu faria... Vou mostrar para vocês as duas formas, talvez. Tá certo? Então, o que ele está pedindo aqui é o seguinte. Então, a gente deve determinar um certo número m, número positivo, né? Número real, tal que esse cara seja sempre maior ou igual a m. Eu quero limitar ele, determino um limitante superior. Maior ou igual não, né, professor? Menor ou igual, tá? Eu quero saber se é menor ou igual. Eu quero achar um limitante superior. Eu quero saber, esse cara é sempre menor ou igual a quem? Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo que a questão está pedindo. Determine um limitante superior. Isso. Eu quero saber, esse cara é sempre menor ou igual a quem? Então, eu tenho que achar um m, né, um certo número real aí, de forma que esse cara seja sempre menor que esse m. Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que notar é o seguinte, que o valor absoluto, né, dessa expressão é igual ao valor absoluto de 1, que é 1, dividido pelo valor absoluto desse cara. Tá? Então, eu quero, na verdade, limitar esse cara é limitar esse cara, certo? Então, se eu achar um limitante para esse, é o mesmo para esse, tá bom? Ok. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer isso aqui em partes. Primeiro, eu vou olhar para o denominador. Olha só, se eu quero saber qual é o menor valor que isso aqui pode ter, a gente pode fazer isso da seguinte maneira. Vamos olhar primeiro para o denominador aqui. O denominador é z² mais 3z2 mais 2. E esse cara eu posso fatorar dessa maneira, tá certo?
Se vocês multiplicarem esse carinha, vocês vão dar exatamente esse cara. Então, note o seguinte, note que z à quarta, então, z à quarta mais 3z2 mais 2 em valor absoluto, isso é igual ao valor absoluto desse carinha, né? Isso é igual ao valor absoluto de z ao quadrado mais 2 vezes z ao quadrado mais 1, né? E a gente sabe que o valor absoluto do produto é igual ao produto dos valores absolutos, né? A gente viu há pouco, né? Então, esse é z ao quadrado mais 2 vezes z ao quadrado mais 1. Tá. Aí agora eu vou usar aquela desigualdade circular aqui e aqui. Tá certo? Olha só. Eu tenho que valor absoluto de z ao quadrado, assim, valor absoluto de z ao quadrado mais 2, esse cara é maior ou igual que o valor absoluto de z ao quadrado menos o valor absoluto de 2. Tá? Foi exatamente a expressão que a gente acabou de deduzir aqui. Ó. Olha só. Valor absoluto da diferença. Pessoal, ali, esse aqui a gente fez para diferença, mas tanto faz, tá? Pode ser para mais ou para menos, tá certo? Na verdade, eu poderia ter feito as duas ao mesmo tempo. Deixa eu colocar aqui z menos w é menor ou igual que z mais ou menos w, tá certo? E se você trocar z por menos w por menos w aqui, aqui vira um mais, certo? Se você trocar w por menos w aqui, ó, vou fazer isso para vocês perceberem aqui, ó. Então, menor ou igual que w por menos w, menos com menos aqui vai ficar o mais, certo? Só que o valor absoluto de w e o valor absoluto de menos w é o mesmo, tá certo? Porque o valor absoluto de menos 1 é 1, então vale isso aqui. Tá certo? Então a expressão vale tanto para mais quanto para menos, tá bom? Eu fiz para menos, mas agora a gente acabou de fazer para mais, tá bom? Então eu vou usar aqui agora. Tá? Eu vou usar aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tiver o valor absoluto de z mais w, isso é maior ou igual que o valor absoluto de a norma, né, o valor absoluto real, né, de z menos w. Tá? Então, para mim, o z aqui é o z ao quadrado, né, nesse exemplo, e para mim aqui o w é o 2, tá bom? Por isso que a gente pode escrever isso dessa forma. Tá? Então, esse cara, eu posso escrever assim. Da mesma forma, esse carinha, então, o valor absoluto de z ao quadrado mais 1, isso é maior ou igual que o valor absoluto de z ao quadrado menos o valor absoluto de 1. Certo? Ora, mas a gente já viu que o valor absoluto de z ao quadrado é igual ao valor absoluto de z ao quadrado. Então, isso fica isso aqui menos... O valor absoluto de 2 é 2, né? E isso aqui fica o valor absoluto de z ao quadrado menos 1. Tá certo? Tranquilo até aqui? Ora, mas ele está dizendo o seguinte, que para a gente, nesse exemplo aqui em questão, o valor absoluto de z é sempre igual a 2, certo? Então, eu tenho um número cujo tamanho dele é sempre 2, tá? Então, se isso é verdade, se eu usar essa informação aqui agora, como isso aqui é sempre 2, 2 ao quadrado aqui vai ficar 4, né? E aí, a gente vai ter o seguinte, 4 menos 2, que é 2. E aqui a gente vai ter 4 menos 1, 3, né? Certo? Então, moral da história, isso aqui, que é esse cara, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, moral da história, z à quarta mais 3z2 mais 2. Então, olha só, como a gente viu, deixa eu só apagar aqui, z ao quadrado, o valor absoluto de z ao quadrado mais 2 é maior ou igual que essa quantia, que é maior ou igual a 2. E o valor absoluto de z ao quadrado mais 1 é maior ou igual que essa quantia, que é maior ou igual a 3. Como eu vou substituir esses caras por caras menores, ó, aqui, ó, esse lado é maior que esse, estou substituindo por um menor. Então, esse lado da igualdade tem que ser, vai ficar maior ou igual que o produto desses dois números que eu vou colocar agora, tá certo? Então, isso aqui é maior ou igual que 2 vezes 3, que é 6. Tá certo? Então, deixa eu colocar assim, maior ou igual a 6. Portanto, se eu tomar o inverso dessa relação, portanto, 1 sobre o valor absoluto de z à quarta mais 3z2 mais 2, isso aqui vai ser menor ou igual que 1/6. Tá? Então, esse é o nosso limitante superior. Tá? Então, a gente fica com a seguinte informação. Então, a gente fica aqui o valor absoluto de 1, ou seja, essa expressão, menos 1 sobre z à quarta mais 3z ao quadrado mais 2 em valor absoluto, né? Pode ser tudo aqui assim, ó. Isso é menor ou igual que 1/6. Se eu quiser, a gente pode também determinar um limitante inferior aqui. Tá? Para isso, basta a gente fazer a aplicação da desigualdade triangular repetidamente para o termo que está aqui no denominador. Como assim? Da seguinte maneira, o valor absoluto de z à quarta mais 3z ao quadrado mais 2, isso aqui pela desigualdade triangular é menor ou igual
que o valor absoluto desse cara mais esse. Só que o valor absoluto desse cara é menor ou igual que o valor absoluto desse cara mais esse. Então, reaplicando a desigualdade triangular duas vezes, a gente chega aqui se é menor ou igual que o valor absoluto de z à quarta, que é a mesma coisa que o valor absoluto de z à quarta, mais 3 vezes o valor absoluto de z ao quadrado, mais 2. Mas a gente está assumindo que o valor absoluto de z é exatamente 2. Então, substituindo aqui, isso aqui vai ficar menor ou igual. Bom, vai ficar igual, né? 2 à quarta aqui vai ficar 16. O outro vai ficar z ao quadrado aqui. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Mais 2. Então, 14 mais 16, 30, né? Então, a gente chega a esse resultado aqui. Ou seja, se eu tomar o inverso dessa relação, que é o que a gente tem, então, 1 sobre z à quarta mais 3z ao quadrado mais 2, né? Vou colocar assim. Se eu tomar o inverso, inverte a desigualdade, né? Então, vai ficar maior ou igual que 1 sobre 30, né? Aí, se eu colocar o menos 1 aqui, isso continua sendo verdade, tá bom? Então, moral da história, a gente fica com o seguinte, que menos 1 sobre z à quarta mais 3z ao quadrado mais 2 em valor absoluto, isso é sempre maior que 1 sobre 30, né? E é sempre menor ou igual que 1 sexto. Tranquilo? Para terminar, a aula de hoje já está ficando extenso o vídeo. Alguns conjuntos do plano complexo podem ser representados através de expressões que envolvem o valor absoluto, tá certo? Por exemplo, no exemplo 129, ele diz o seguinte: descreva que pontos no plano complexo satisfaz essa relação. Qual é o conjunto de pontos que satisfaz essa relação? Tá? Então, quais são os conjuntos de pontos onde o valor absoluto de z é igual ao valor absoluto de z menos 1? A gente pode fazer isso algebricamente e pode fazer isso geometricamente. Vou fazer isso algebricamente e depois a gente vê geometricamente o que isso quer dizer. Tá? Então, como eu falei, é sempre bom a gente trabalhar, quando aparecer a expressão aqui, valor absoluto ou módulo, a gente trabalhar com isso ao quadrado, certo? Então, isso aqui ao quadrado igual a isso aqui. Tá? Ok, então, se eu escrever z como sendo x mais y, então o valor absoluto de z ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, não é isso? Note que z menos i é a mesma coisa que x mais y menos i, né? Ou ainda, x mais, se eu colocar o i em evidência, y menos 1. E aí, se eu pegar esse cara aqui ao quadrado, eu tenho que pegar o módulo desse aqui ao quadrado, tenho que pegar o módulo desse ao quadrado, que vai ser x ao quadrado, né? Esse cara ao quadrado mais a outra parte ao quadrado, certo? Que é o que eu vou colocar do lado de cá. Então, ele quer saber quando isso é igual a isso, ou seja, quando esse cara é igual a esse, tá bom? Ou quando isso aqui é igual a isso. Então, vou colocar aqui em cima. Então, fica x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, tá bom? Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito poluído. Pois bem, agora vamos só abrir os dois termos e ver o que isso vai dar, tá? Então, que pontos lá no plano complexo satisfaz essa relação aqui? Bom, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado, outro lado é x ao quadrado, outro termo vai ficar y ao quadrado menos 2y mais 1, né? Então, x ao quadrado foi com x ao quadrado, y ao quadrado foi com y ao quadrado. Se eu passar esse menos 2y para o lado de lá, então isso vai ficar 2y igual a 1, ou y igual a meio. Então, o conjunto dos pontos no plano complexo que satisfazem essa relação são aqueles pontos que têm a coordenada y sempre iguais a meio, né? Então, os pontos que satisfazem essa relação são os pontos da forma z igual a x mais 1 meio de i. Então, como é que a gente representa graficamente isso aqui no plano complexo, pessoal? De novo, como é que a gente representa isso aqui graficamente? Então, o i, na verdade, a parte imaginária desse número tem que ser sempre meio. E o x pode ser qualquer cara. Então, olha só. Digamos que aqui seja meio, certo? Meio. Aqui é a parte imaginária, a parte real, né? Onde a gente grafa o x. E aqui é a parte imaginária, onde a gente marca os y. Então, o meu ponto, ele obrigatoriamente tem que estar sobre essa reta aqui, ó, y igual a meio. Né? Porque a coordenada y dele, né, ou a parte imaginária desse cara, tem que ser sempre meio. Então, qualquer ponto sobre essa reta satisfaz essa relação aqui, tá certo? Então, moral da história, essa relação aqui descreve uma reta, vou chamar essa reta de L, né, que divide que passa exatamente no meio entre z igual a 0, né, e z igual a 1, tá certo? Eu tenho aquela representada aqui melhor, tá certo? Então, qualquer ponto sobre essa reta aqui em lilares satisfaz
essa condição. A distância, geometricamente, isso quer dizer o seguinte, pessoal, a distância de... Deixa eu mudar aqui de cor, laranja. A distância, o que é módulo de Z? Módulo de Z eu posso pensar como a distância de Z à origem. Tá? Por exemplo, se eu pensar nesse Z aqui, qual a distância desse cara à origem? É esse segmento aqui, certo? E Z menos I, eu posso pensar como a distância de Z ao ponto I. I está aqui. Então, a distância de Z a I é esse cara aqui, certo? Então, o conjunto de pontos que satisfaz essa igualdade aqui, são esses caras que estão sobre essa reta lilás, vocês concordam? Porque, por exemplo, ó, mudar de novo de cor. Se eu pegar esse ponto aqui, essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá. Tá certo? Então, todos os pontos que estão sobre essa reta em lilás satisfazem essa condição. Tá bom? Só mais um para a gente terminar. Então, descreva o conjunto de pontos representados por essa relação. São os pontos onde o seu tamanho é sempre igual a 2. Certo? Que foi uma informação que a gente utilizou no resultado, ou no exemplo anterior. Né? Anterior a esse que a gente acabou de fazer agora. Então, quais são esses pontos que satisfazem essa condição? Né? Quais são esses pontos que a gente utilizou lá no exemplo, se não me engano, 1.2.8, né? Então, quem são esses pontos? Esses pontos estão sobre que curva? A gente pode pensar assim. Bom, vamos ver. Então, novamente, sempre que a gente tiver expressões envolvendo valor absoluto, é bom a gente quadrar isso, tá certo? Então, de novo, valor absoluto de Z igual a 2 é a mesma coisa que valor absoluto de Z ao quadrado igual a 4. Ora, mas o valor absoluto de Z, a gente sabe que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu tomar isso aqui ao quadrado, né, vai cancelar as raízes, tá certo? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, que conjunto de pontos é esse no plano que eu tenho que satisfaz essa condição? Isso vai me dar o quê, pessoal? Um círculo de raio 2 centrado na origem, né? Então, se você olhar direitinho, o conjunto de pontos que satisfaz essa informação vai te dar um círculo de raio 2 centrado na origem. Tá? Eu acho que eu tenho esse desenho feito aqui melhor. Pronto, aqui. Tá? Então, qualquer ponto que você pegar aqui sobre esse círculo, por exemplo, esse cara aqui, a distância da origem a esse cara é 2. Tá? Que a gente simboliza assim, valor absoluto de Z igual a 2. Né? Mas por quê, professor? Lembra que a gente definiu a distância de Z a um número complexo W como sendo valor absoluto de Z menos W? Não foi assim? Ok. Só que se eu pegar se eu pegar W como a origem, né, que é o número complexo 0 mais 0i, ou se você preferir 0, 0, então a distância de Z a 0 é o valor de Z absoluto de Z menos 0, mas Z menos 0 é Z. Tá certo? Então eu posso pensar no valor absoluto de Z como sendo a distância de Z à origem. Tá? E ele quer que isso seja sempre 2. Então, geometricamente, era fácil da gente perceber que esse conjunto tinha que ser essa circunferência, porque a circunferência é o conjunto de pontos que dista um valor fixo, né, em relação a um ponto dado. Né? Então, quais são o conjunto dos pontos que distam 2 da origem? Tem que ser a circunferência centrada na origem de raio 2. Tranquilo? Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver a representação polar do número complexo, e aí nessa ocasião eu vou poder dar uma interpretação geométrica do produto, né, de dois números complexos. A gente viu que a soma de dois números complexos pode ser interpretada, né, como a soma vetorial, né, a lei do paralelogramo, para a gente encontrar quem é Z mais W. E Z vezes W, como é que a gente pode representar isso geometricamente? Então, na próxima aula a gente vai ver como é que a gente representa isso geometricamente, ou interpreta isso geometricamente, uma vez que a gente tem a forma polar do número complexo. Tá certo? Beleza.